Gênesis capítulo 1, verso 6 diz: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Haja um firmamento entre águas e águas. O verso 7 diz: fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam abaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Águas abaixo conhecemos como mares e oceanos, e águas acima, abaixo do firmamento, acima do firmamento. Firmamento. Ou conhecido também como Shemei ou Shammai. Este firmamento, ele separa as águas e nos faz protegidos das águas de cima. Por exemplo, quando houve o grande Mabu, dilúvio, a Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram e caiu na terra o dilúvio. Mabu, dilúvio. O dilúvio já existia, sempre existiu, acima do firmamento. Quando não existia firmamento, tudo era água, tudo era dilúvio. E antes de tudo estar inundado, Mashiach, em Provérbios 8, menciona que já existia e ele ajudou o Pai a traçar o círculo sobre a face do Terrom, ou a face do abismo. E também ele menciona em Provérbios 8 que ele existia antes das fontes das águas, ou para esta região estar toda inundada com água, Mashiach existia antes dessas fontes estarem fazendo com que as águas enchessem esse lugar tudo. Então isso tudo era um espaço sem nada antes da criação em Provérbios. Detalhe: Gênesis não contam o início da criação. Gênesis conta o início da criação da terra e céus, firmamento. Só que Provérbios capítulo 8 fala de um tempo antes, até mesmo antes de tudo ser água. Bíblia, Provérbios 8. Sabedoria personificada de Deus foi quem ajudou o Pai, nosso Deus Yahweh, a criar todas as coisas nos céus, Hashamai, firmamento, Shemei, e na terra é Eretz, acima do Terrom, acima do abismo.
É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo hoje, um pouquinho sobre as maravilhas da criação de Deus, sobre a cosmologia que a Bíblia fala sobre a Terra. Hoje vamos estudar uns salmos, Salmos, capítulo 18, Salmos, capítulo 18, verso 11. Salmo 18, 11. Aí nós vamos pegar aqui, né, uma outra Bíblia. Vou colocar aqui esta. Então o texto diz assim: Ele pôs as trevas como seu esconderijo e pôs a sua moradia, tenda, ao redor dele. Trevas das águas, nuvens dos céus. Aqui na Ara diz: das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas. Nunca vi essa palavra, escuridade. E espessas nuvens dos céus era seu pavilhão. Vamos ver em outras versões também, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, né? Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens dos céus. Vamos aqui pegar esta amplificada. Ele fez da escuridão o seu esconderijo, a cobertura, seu pavilhão, capa. Ao seu redor, a escuridão das águas, as densas nuvens dos céus. Interessante. Vamos ver a arca. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Fez das trevas o seu retiro secreto. Vamos essa. Das trevas fez o seu manto, águas escuras, nuvens espessas, com águas escuras, nuvens escuras carregadas de água. E fez das trevas o seu lugar secreto. Ao redor dele era o seu tabernáculo, água escura e nuvens dos céus. Vamos ver se tem outras variações do texto. Fez das trevas seu lugar secreto, a alta tenda redonda que o cercava era a escuridão das águas e as densas nuvens dos céus. Engraçado, né? O que quer dizer aqui? Tenda redonda, que a LTT traduziu, né? Não sei. Vamos lá. Palavras por palavra.
Yashet significa por, colocar. Então, colocou Rocher, escuridão. Colocou a escuridão. Colocou a escuridão. Sitiro. Cobertura, refúgio, esconderijo, segredo. Por isso que usou a palavra esconderijo, né? Para isso. Vamos aqui voltar, porque tá aí. Esconderijo, segredo, cobertura, proteção, esconderijo, refúgio, lugar secreto. Lugar secreto. Continuando. Sebivora. Sevivotaim. Difícil essa palavra, viu? Lugar ao redor. Circunvizinhanças. Cercanias ao redor. Redor. No círculo de todos os lados. Bom, tem a ver sim com círculos, pessoal. Como nós vimos lá. Tenda redonda. Por isto. Por causa desta palavra. Depois vamos dar uma estudada para ver o significado mais a fundo. Bosque, cercado, abrigo, tenda. Sim. Por isso que tá falando tenda redonda. É isto. De novo, né? Escuridão. Escuridão, né? Escuridão das águas. Escuridão, nuvem, matagal. E esse por último aqui, poeira, nuvem. Então, sim, o que nós queremos trazer aqui do texto? Aqui nos Salmos 18:11, está falando sobre Deus. E aqui está falando que o lugar de moradia, né, residência de Deus, está cercado de águas escuras. É porque se faz sentido, porque quando a Bíblia menciona que Deus ele criou, né, a luz, então quer dizer, teve uma época que não existia, né, a luz. E aqui está falando de águas escuras, escuridão, né, e águas. E tá bem assim de acordo com o texto bíblico de Gênesis. Se nós pegarmos aqui, ó, Gênesis capítulo 1, diz: no princípio Deus criou a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Trevas. Aonde? Sobre a face do abismo. E olha só, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se depois disso houve luz, depois deste evento houve luz, significa que antes deste evento havia águas e escuridão. Por isso que esse salmo fala: fez das trevas seu lugar secreto. Ou seja, Deus já vivia, existia antes mesmo da luz, em águas, acima de águas, em um lugar escuro, como disse aí, né? Do ponto de vista humano, né? Para Deus, claro, escuro é
É diferente do nosso ponto de vista, né? E agora, por que nós estamos falando isso? Esses salmos é apenas o começo da nossa conversa, tá? Vamos agora para os Salmos 104. Salmos 104, verso 3. Pronto. Então, olha só o que diz. Põe acima das águas do alto as vigas de suas câmaras ou moradas, ou morada. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Água do alto. Olha só que interessante. Águas do alto. Águas do alto. Tem, parece com isso aqui? Parece com isso? Ou com alguma coisa aqui? Mas as águas do alto, aqui ó. E aí, caneta tá falhando, hein? A tinta tá acabando. E olha que é digital, hein? Tá acabando. Firmamento. Águas de cima. De baixo, né? Águas de cima. Então tá falando que, em outras palavras, tá falando que Deus mora acima das águas de cima. Por isso que quando nós olhamos para cima, nós falamos que Deus mora nos céus, acima. Na verdade, falamos que ele mora nos céus dos céus. Por quê? Porque isso aqui é céus também. Temos o conceito de que isso seja céus. E também isso aqui também é céus. Isso aqui também é céus. Não fala na Bíblia do terceiro céus? Então, porque na verdade a palavra céus na Bíblia significa, como nós vamos ver aqui, ó. Aqui não tem a palavra céus. Aqui tem. Aqui, ó. Tá aqui ó, a palavra céus. Tá no plural. Então não é céu singular, como lugar único. É céus, vários. Existem vários céus. Céus. E também tem a ver com, como nós já falamos um pouco sobre o Sol no outro vídeo, a estrutura é bem parecida. Aqui, ó. Primeira letrinha, Shin, significa. Essa primeira letrinha aqui, ó, colocar de verde, significa dente, né? Ou quem devora, né? A segunda significa água. Olha a presença da água aqui, na palavra céus. E a terceira aqui significa mão ou ação.
E aqui depois você tem mais um M, né? Que significa águas de novo. Então, basicamente, eu ainda não consegui discernir o que significa esse dente aqui nos céus. Se está relacionado com o Sol, que é o devorador de águas, né? Mas tem alguma outra relação ainda. Eu ainda não discerni o que pode significar isso. Mas aqui você percebe água, braço e água. Ou seja, céus. O que é os céus? O que é os céus? Os céus nada mais é do que toda esta estrutura acima de nós. Tá falhando a caneta, viu? A ponta não é boa. A ponta, comprei a outra ponta e ela não é boa. Ela trava. Então, tudo acima disto é céus, né? Também tem o primeiro céus, que é a nossa estrutura primária, né? Que nós voamos. Tá vendo isso aqui, ó? Os aviões voam por aqui e tal, né? Céus. Só que talvez o Yud lá, Yud, aquela letrinha Yud, que significa mão ou ação, né? Pode estar referindo-se a essa estrutura que segura, né? Que a mão não segura, a mão não segura coisas. Então, talvez o significado daquilo possa estar ligado a isso aqui, olha, a estrutura aqui, ó. Isso segura as águas acima. Por isso que tem aquele Yud lá na palavra, aqui, ó. Essa estrutura, né, chamada firmamento, que nós chamamos de céus, ela não segura as águas? Não segura as águas? Então tá lá, ó. O Shin, aí você tem depois, né? O M, aqui, ó. Vai ser mais fácil assim. Você tem o Shin, depois você tem o M, que significa água, depois você tem o Yud, que significa mão, né? Depois você tem mais um, um Yud, que significa água. Ou seja, essa mão segura as águas. Talvez, né? Talvez, é só uma especulação. Talvez essa parte aqui, olha. Vamos fazer uma coisa aqui, quer ver? Vamos fazer isso. Então, isso aqui, olha, é quase o Sol, né? Porque tinha que ter mais um desse aqui. Então dente, água. Aí faltou um dente, né? Só que aí não tem mais aqui um Shin, tem um Yud, essa letrinha. Essa letra significa mão. Mão é algo que segura. Então, algo que segura o quê? As águas. Tá vendo? Esse aqui é o M, esse aqui, ó, é esse aqui. E esse aqui é a mesma coisa, tá? Esse aqui significa M, mesma coisa. Deixa eu colocar para vocês aqui a transliteração. Isso aqui significa CH, CH, que significa dente. Isso aqui significa M, que significa água. Isso aqui significa mão, que é transliterado Y. Pode ser mão, pode ser braço,
pode ser ação também. E isso aqui é a mesma coisa disso, é outro M, só que tá na forma final, né? Mente sulfite que a gente chama, na forma final. Ou seja, significa água. Então, juntando o código dessa palavra aqui, né, se formos analisar aqui, ó, os céus tem alguma coisa a ver com dente, água, mão e água. Para mim, ainda é uma incógnita essa letra. Claro que eu consigo entender a relação que existe com o sol, né, que é o devorador de águas. Mas na palavra céus, né, eu não entendo por que tem essa letra aqui. Talvez eu ainda não consegui discernir, né? Mas o resto da palavra, se nós formos analisar aqui, olha, para cá, aqui está dizendo águas seguradas, águas. Ou seja, alguma coisa que segura águas de águas. Alguma coisa que segura águas de águas. E é interessante que isto aqui, ó, Shammai, refere-se a essa estrutura chamada domo, firmamento, abóbada, expansão. Veja como que o hebraico é maravilhoso, né? Quando nós estudamos o hebraico, a gente percebe um monte de coisa interessante. Mas ainda vou descobrir, tá? Ainda vou descobrir a relação que tem esse dente aqui, esse devorador aqui, né? Na palavra Shammai. Pode ser que esteja relacionado com o sol? Pode ser. Pode ser que tenha outro significado? Pode ser. Pode ser que esse dente aqui está fazendo referência às janelas dos céus? Porque a Bíblia fala, né? Vamos lá. Vamos lá. Gênesis. Gênesis. Eu queria preservar lá o texto aqui, então eu vou abrir aqui. Vou por aqui. Gênesis capítulo 8, se eu não me engano. Vamos aqui, pra gente ver. Aqui. Exatamente aqui. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas da onde? Dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. Então, será que esse Shin aqui, ele não está fazendo referência a isto? As comportas dos céus, né? Não sei, não posso desafirmar nada, mas talvez pode fazer uma correlação. Então, olha só, pessoal, o texto aqui dos Salmos que nós estamos lendo, né, menciona que Deus ele colocou acima das águas, né, acima das águas do alto, referenciando lá estas águas aqui, olha, acima do firmamento, né, acima disso aqui, ó, acima, certo? Aqui está falando
que acima dessas águas ele colocou vigas de suas câmaras. Se nós pegarmos aqui, vamos fazer aqui, ó. Câmeras é morada. Quarto acima, câmera superior. Então, morada. Então, acima das águas, de cima, Deus construiu o seu lar. Fez das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então, parece que é uma figura de linguagem, né? A pessoa pode falar, mas isso é uma figura de linguagem e tal. Mas é um fato, né? Que a Bíblia está falando que Deus, ele mora acima das águas. Eu queria mostrar para vocês essa correlação aqui, ó. Águas do alto. Na Bíblia LTT 18 fala, né? Põe nas águas, tá vendo? Então, a moradia de Deus é acima das águas. Acima das águas, acima dos céus. Por isso que chama, né? Céus, acima dos céus. Vamos aqui, ó. Isaías 66. Olha aqui. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra meu é o quê? É o estrado para meus pés. Os meus pés, que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar de meu descanso? Ou seja, basicamente aqui está falando, né, que Deus mora nos céus, né? Os céus é o lugar do trono de Deus, a morada de Deus. E aqui nesses salmos que nós estamos lendo aí, 104, 3, lá está falando exatamente disso também, né? Aqui, ó. Deparar, encontrar, suceder, vir, encontrar, né? Das águas, tá vendo? Olha. Pois sobre as águas, né? Pois sobre as águas, seu quarto superior. E estabeleceu, né? Estabeleceu, pois, colocou o quê? Carruagem, ir sobre, né? Ir para, né? Beira, borda, lado, canto, veste. E, por último, vento, rua. Vento, hálito, mente, espírito. Resumindo, o texto em hebraico está dizendo que Deus, ele colocou a sua morada, né? Seu quarto interior, aonde? Sobre as águas. Sobre as águas. Ok? Sobre as águas de cima. Como mencionou, né? A versão LTT, águas do alto. Ok? O que isso mostra para nós? O que isso prova para nós? Prova para nós que Deus, ele mora sobre as águas, né? Que fica acima de nós. O último texto que nós vamos ler. Talvez essa aqui, olha, é uma passagem bíblica que nós até encaramos como sendo simbólico, né? Mas veja só, depois de João, ele, pelo poder do Espírito, vê os céus abertos,
ele vê as coisas dos céus, ele vê o trono de Deus, né? A glória de Deus. Ele também viu os 24 anciãos, ele viu os 7 espíritos na frente do Pai, que representa o Espírito Santo. E aí depois, olha, fala assim, ó, e diante do trono havia como que um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, e no meio do trono e em circunferência ao redor do trono. Havia 4 criaturas viventes. Mas o ponto aqui é mar de vidro, semelhante a cristal. Então, quando João ele olha, né, depois do trono de Deus, tal, em todas as direções, ele vê um mar, um grande mar. E aí ele não soube explicar, né, o que ele estava vendo. Ele falou que parecia com um mar de vidro, né? Algumas versões verte mar vítreo, mas a mais correta mesmo é isso aí, né? Mar de vidro, como mencionou aí. Então, talvez essa visão que a gente acha que é simbólica, né? Talvez seja literal até, né? Talvez realmente nos céus onde Deus mora, que é acima do oceano, né? Que nós pensamos que seja acima de nós, né? Acima do domo, bem acima de nós, a estrutura, né? Toda, talvez de gelo, né? Talvez ele não soube explicar, né? Que parecia que era um cristal, ou talvez até mesmo a água no estado, como ele falou, né, como vidro mesmo, né? Mas aqui é interessante que usou a palavra mar. Descrever o quê? Se nós pegarmos o contexto do texto, né, contexto do texto, aí ele disse assim, ó, e imediatamente foi arrebatado no espírito, e eis que o trono estava posto dentro dos céus. Então ele estava na terra, ele foi arrebatado, né, no espírito. Espiritualmente ele viu os céus. Os céus. Possivelmente o lugar onde Deus vive, habita. E lá ele viu o quê? Depois de ter visto todas aquelas coisas, ele viu um mar de vidro. Pode ser que ele tenha visto. Vamos aqui rapidamente. Aqui, ó. Depois das águas, essa estrutura toda aqui, ponto de vista aqui dele em pé aqui, ele olhando, ele via tudo isso aqui com um mar de vidro. Espero que vocês gostem do vídeo, né, que eu preparei com os assuntos bíblicos aí. Tem outros vídeos aí no canal, tá? Vídeos novos. Também gostaria de indicá-los sobre este vídeo, Sangue de Redenção. É um vídeo lindo, muito profundo, um dos assuntos mais profundos que a gente já estudou nesse canal aí. Gostaria muito que vocês depois assistissem esse vídeo, tá bom? Graça, paz de nosso Senhor, nosso Rei, Yeshua HaMashiach, e do Pai Todo-Poderoso, que habita nos mais altos dos céus.